Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Colossenses. Você que não trouxe a Bíblia, você poderá acompanhar ali também no nosso telão. Mais livros de Colossenses, capítulo 2. Vou tentar aqui abrir a minha também. Colossenses 2, a partir do verso 10. Vamos abrir. Do 10 ao 14. Eu não sei se você se considera alguém abençoado por Deus. Amém. Espero que sim, né? Mas queremos entender uma coisa muito importante nessa noite, que não há bênção fora de Cristo Jesus. Ou, se eu posso dizer assim, Cristo é a nossa bênção. Esta é a verdade, Cristo é a bênção. E tudo aquilo que consideramos ser bênçãos são partes da nossa relação com Cristo. Portanto, não há como ser abençoado sendo cristão, de fato dizer eu sou abençoado porque eu sou assim, porque eu fiz aquilo. De fato, nós podemos fazer tal e tal coisa, ganhar alguma coisa, mas nós só somos abençoados em Cristo Jesus. Cristo é a nossa verdadeira bênção. Às vezes nós não entendemos isso, não percebemos esta realidade, e nós vamos ler 5 versos. Você vai notar, claro, depois eu também irei comentar a respeito, mas já na leitura, note tudo aquilo que a gente tem, que a gente é, ou que a gente ganhou, e note que foi Cristo que fez. Esses 5 versos vai dizer, nós somos assim, em Cristo Jesus, somos assados por causa de Cristo. A gente conquistou aquele negócio, porque Cristo fez pra gente. Todas as nossas bênçãos são por meio de Cristo, e na verdade, a verdadeira bênção é Cristo. Vamos ler Colossenses 2, do 10 ao 14, diz assim: e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mãos, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, e havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando na cruz. Amém? Amém. Em Cristo, irmãos, nós somos abençoados de inúmeras maneiras. Alguns creem que você é abençoado ou apenas abençoado em Cristo Jesus por ir ao céu, ou por ver o céu. E tem muito crente que é assim, não, eu sou crente, eu continuo firme, porque senão eu não vou para o céu. É errado? Não necessariamente. Mas ter a Cristo não é só para depois da morte. Cristo não é apenas um ticket que você recebe e fala assim, não, algum dia, como um consórcio, que você começa a pagar, e lá no final, se você for sorteado, aí você consegue desfrutar disso. De fato, ter a Cristo faz com que a gente possa ver o céu, mas ter a Cristo também faz com que venha o céu a nós. Essa é a ideia. Não todo o céu, até porque você pensa, mas como assim vem o céu se eu tenho doença, se eu tenho tristeza, se eu tenho angústia, se coisas ruins me acontecem? Mas em Cristo Jesus, parte da realidade que estava para frente foi puxada para cá. Pense na história, A história vai andando, a gente pensa assim, quando chegar o final da minha história, ou quando chegar o final da história da humanidade, Deus vai nos dar essas dádivas, essas bênçãos. Em Cristo Jesus é como se Deus desse uma adiantada em algumas coisas. E a gente já vive uma realidade que antes só era possível no céu. Quer ver? Quais coisas, por exemplo? A salvação em Cristo Jesus, o perdão de pecados, restauração pessoal, justificação, se tornar justo diante de Deus, tantas outras coisas, são realidades celestes. O próprio Espírito Santo, que é enviado por Jesus para morar no nosso coração, são coisas ou realidades ou possibilidades que é o que a gente chama de reino de Deus, mas que agora vem até nós, O reino de Deus que chega até a gente. Em Cristo, então, nós somos abençoados de várias formas, tanto para o futuro, como o futuro chegando no presente. Essa é a questão. E agora a gente pensa assim, de que maneira essas bênçãos se revelam nas nossas vidas? De que maneira? Quando você começa a ler a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, a gente poderia ficar aqui fazendo várias e várias
mensagens, uma série de mensagens sobre as várias bênçãos em Cristo Jesus, mas esse texto ele já nos é bastante característico, e eu quero dizer algumas coisas em que você é profundamente abençoado em Jesus, porém, não abençoado no sentido de coisas externas, mas no sentido da sua vida espiritual, da sua vida interior, de mudança que Cristo faz no seu coração, e a partir disso brota de você sim, possibilidades de mudança, tá bom? Eu não vou dizer aqui, olha, em Cristo Jesus você é abençoado, que todo ano você vai trocar seu carro, você é abençoado porque você nunca vai ter nenhum tipo de doença, porque você vai ter 3 ou 4 casas, e casa na praia e tudo mais. Nada contra, espero que você seja muito saudável, que você tenha uma condição financeira boa, mas não é isso que a Bíblia frisa para nós. A questão aqui é a condição do nosso coração. Portanto, a gente começa no verso 10. O texto diz: estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. E vocês estão perfeitos em Cristo Jesus. Irmãos, olha que palavra estranha, que difícil de entender. Nós estamos perfeitos. Agora fala a verdade, você acha que você é perfeito? Convenhamos, né? Você acha que você é perfeito? Às vezes a gente acha, né? Não, eu nunca erro, né? Tem aquela piada que a pessoa que diz assim: o único dia que eu estava errado é quando eu achei que eu tinha errado. Olha só, né? Alguns talvez sejam assim, mas em Cristo Jesus ninguém pode ser assim. Em Cristo Jesus todo mundo percebe e reconhece que não é perfeito, que tem os seus problemas, as suas dificuldades. Mas como que a Bíblia chama a gente de perfeito, irmãos? Como que a Bíblia chama você, um pecador, assim como eu, de perfeito? A palavra aqui significa completo, plerol, tal como cheios. Vocês estão cheios, completos, ou outra coisa, consumados. Essa é a questão. Em Cristo Jesus não é que você agora não tem erro nenhum. Alguns acham até, houve uma certa heresia, especialmente na década de 80, 90, que quem se convertia não pecava nunca mais. Olha só, irmãos, que coisa estranha. Eu, desde que eu me converti, eu até brinco, eu me converti aos 10 anos, então eu pequei muito mais depois de convertido do que antes, né? Mas não é essa a questão. A questão é que nós estamos completos, de que nada do que a gente precise nos falta. Tudo aquilo que você precisa já está em você em Cristo Jesus. É uma realidade até difícil para a gente entender. Em Efésios capítulo 1, verso 3, fala que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Essa questão do estar perfeito ou completo em Jesus. Todas as bênçãos espirituais você já tem, ou lhe são acessíveis. Não que necessariamente você esteja desfrutando delas. Pode ser que você esteja em pecado realmente, você esteja fora da presença de Deus, mas se não, lhe é acessível em Cristo Jesus. Você e eu estamos perfeitos nele. Essa é a palavra do Senhor. E lá em Efésios 1:3, que fala que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, vai falando: fomos eleitos em Jesus, nós fomos adotados em Jesus, fomos regenerados nele, agora nós temos o Espírito Santo, nós fomos chamados a pregar, somos para o louvor da glória dele. Percebe? Em Cristo Jesus nós estamos perfeitos, aperfeiçoados, consumados. Então eu tiro 2 lições dessa completude em Cristo Jesus. Primeiro delas, que de tudo que nós precisamos não nos falta nada. Eu já falei isso, mas repito: nada falta para você e para mim, de tudo aquilo que você precisa. Portanto, se existe algo que nós queremos muito e que nos falte, tal como bens materiais ou outras coisas desse tipo, então é sinal de que a gente de fato não precisa. Mas aquilo que Jesus propõe a se trabalhar em você, não te falta a possibilidade de alcançar. Por exemplo, alguns olham para outros e dizem: mas aquele irmão é consagrado, Deus fala com ele, aquele irmão ora demais, aquele irmão é uma pessoa muito abençoada, eu queria ser assim. Em Cristo Jesus você é completo, você é perfeito. Aquele irmão, talvez Deus fale mais com ele porque ele se consagra mais, porque ele ora mais, mas já é acessível a você isso também, porque uma vida de oração, uma comunhão com Deus profunda, já lhe é possível em Cristo Jesus. Percebe? Portanto, estamos completos, perfeitos. A gente olha para algumas pessoas e diz assim: como que o fulano consegue ser tão amável, consegue perdoar com tanta maturidade? Como que o fulano tem um caráter tão aprovado que ele não mente, ele não fofoca, ele não faz nada de errado? Como que ele foi trabalhado por Deus assim? A todos nós está acessível ser assim, porque nós estamos perfeitos nele, completos nele, ou seja, nos é cabível, nos é possível trabalhar o nosso caráter, trabalhar a nossa vida de oração.
Nos é possível, talvez você olhe para alguém, eu falei de maturidade, e você vê alguém com as emoções sendo restauradas por Deus. Fulano que antes tinha traumas, tinha angústias, tinha mágoas, Deus vai restaurando, regenerando, trabalhando naquela vida. E talvez você olhe e fale, mas por que Deus não faz isso comigo? Bom, em Cristo Jesus já lhe é possível. Esta é uma das partes da boa nova do Evangelho. Você está completo, perfeito em Jesus. Portanto, isso lhe é acessível. Toda a restauração, toda a regeneração, toda a consagração que nós queremos, irmãos, já nos é possível. De tudo aquilo que nós precisamos, nada nos falta. Mas essa é uma ótima palavra, esperançosa, mas também é uma palavra de responsabilidade, tal como uma exortação. Porque se eu não sou consagrado como irmão, se Cristo não está trabalhando no meu caráter como o fulano, se eu não consigo ter as emoções trabalhadas para perdoar, sabe por quê? O problema não está em Cristo. O problema é que eu não estou aproveitando, eu não estou desfrutando, não estou amando a Jesus de uma maneira tão profunda a ponto dele trabalhar isso em mim. Eu e você em Jesus somos profundamente abençoados, a ponto dele trabalhar na gente em tudo aquilo que a gente precisa. Você está perfeito em Cristo Jesus. E a segunda coisa da perfeição é que tudo que Deus nos criou para ser já nos é dado em Cristo Jesus. Talvez você ainda não tenha descoberto, ou quem sabe já descobriu, a sua vocação, o seu chamado específico. Normalmente a gente fala que chamado e vocação é para pastor, para missionário, mas a Bíblia não faz essa divisão, irmãos. Eu como pastor tenho uma vocação pastoral, sim, mas você tem a sua vocação, e quem sabe você precisa buscar o Senhor e se perguntar, Senhor, onde que é o meu trabalho para glorificar o Senhor? Mas isso já te foi dado em Cristo Jesus. Você já tem uma vocação, você já tem um chamado, você já tem um trabalho a fazer, porque você já está aperfeiçoado nele. E o mesmo Senhor que te chama, no caso me chamou para ser pastor, e te chamou para servir ao Senhor de outra forma, é o mesmo Deus que vai trabalhar em você para que você seja aperfeiçoado nessa vocação, nesse trabalho. Portanto, não falta nada em você e não falta capacidade para você se tornar aquela pessoa que Deus te criou para ser. Você está perfeito não por si mesmo, não porque você é melhor que os outros, mas em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, irmãos, nós entramos tal como num treinamento. 1 Coríntios 9, a partir do verso 24, o apóstolo Paulo, ele faz uma comparação. Ele manda olharem os que correm nos estádios, que era tipo as Olimpíadas daquela época. Eles correm, eles se abstêm de todas as coisas, e eles fazem para ganhar uma coroa corruptível, mas a gente por uma incorruptível. E o verso 27 de 1 Coríntios 9, eu acho muito profundo de Paulo. Ele fala que ele esmorrava o próprio corpo dele, não numa chicoteada assim, não isso, mas ele reduzia o corpo dele à servidão, essa é a palavra que ele usa, para ele ser aprovado por Deus. Sabe o que Paulo fazia? Ele entendia que as disciplinas espirituais, tal como jejuar, tal como orar, tal como buscar a Deus, era uma maneira dele ser trabalhado para ser aprovado pelo Senhor. Alguém que entendeu que lhe é acessível isso. Talvez você tenha perguntado para Deus essa semana, Senhor, por que o Senhor não fala comigo? Ou pior ainda, porque às vezes a gente faz isso, Senhor, por que o Senhor não fala comigo? Igual o Senhor fala com fulano, porque a gente quer que Deus fale igual fala com fulano, né? Irmãos, eu não sei se Deus vai falar igual fala com fulano, com ciclano, mas já lhe é acessível conhecer e andar e caminhar com o Senhor. Em Cristo Jesus já lhe é possível, você já está completo, profundamente abençoados. E a gente começa com essa perfeição, com essa completude, porque a partir disso, irmãos, nós já entendemos que a maior bênção é ter a Jesus, e tendo a Ele, nada nos faltará mesmo, porque todo o trabalhar de Deus já está sendo proposto em nossa vida. O que te falta? Aí a gente fala assim, não, mas eu tenho que vencer um pecado. Já lhe é possível vencer o pecado, porque em Cristo Jesus você já está perfeito nele. Portanto, às vezes é apenas desculpa da minha parte, Senhor, não consigo vencer o pecado, não consigo vencer aquela coisa, não consigo perdoar. Não estou falando que vai ser de hoje para amanhã, irmãos, estou falando que é um passe de mágica, mas em Cristo Jesus já lhe é possível. Essa é uma palavra de esperança para nós. A segunda coisa, no verso 11, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. A primeira coisa é que nós estamos completos, perfeitos em Jesus. E a segunda é circuncidados, ou participantes, essa é a ideia.
A circuncisão era uma marca individual no Antigo Testamento, mas que demonstrava que você fazia parte de um povo, que era o povo de Israel. Portanto, todo aquele que fosse circuncidado, o homem, mas a mulher também daquela família, era entendido como alguém participante do povo de Deus. Então o circuncidado fazia parte do povo de Deus. Até, não sei se você lembra disso, em alguns momentos o povo de Israel olha para os filisteus, para os gentios e fala, eles são incircuncisos, que é uma ideia de mostrar assim, eles não são povo de Deus. Mas veja o que a palavra está dizendo, nós somos circuncidados em Cristo Jesus. Ou seja, para participar do povo de Deus agora, já nos é possível ser circuncidado, mas em Cristo Jesus. Não mais a circuncisão do corpo, mas a circuncisão do coração. Ela que era um símbolo de pertencimento ao povo de Deus, agora passa a ser outra coisa, estar em Cristo. Quando você está em Cristo, você é participante daquilo que Deus está fazendo. Você é participante do povo de Deus e do agir de Deus. Eu me lembro de uma oração que ouvi primeiro pela Analzira Nascimento, uma missionária muito conhecida em missões. Ela, pregando, ela dizia que sempre orava ao Senhor, Deus, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Eu achei essa oração fantástica. Porque não é eu que vou fazer, olha como eu sou bom, Senhor, pode me usar que eu... Não me deixe de fora, eu sei que o Senhor está fazendo algo, eu quero ser participante. Em Cristo Jesus, você já é povo de Deus, você já é participante de tudo aquilo que Deus está fazendo. Portanto, não apenas completo, não apenas num processo de melhoramento constante, mas agora participando do povo de Deus que pode abençoar os outros. E o que a gente aprende com isso? Bom, primeiro, que eu sou parte de um povo restaurado. Você e eu somos parte de um povo chamado por Deus, restaurado por Ele. O Israel restaurado de Deus. Essa é a ideia. Por exemplo, em Colossenses ainda, fala assim, se vocês estão em Cristo, busquem as coisas que são de cima e não as que são da terra. Pensem nas coisas que são do alto, Colossenses 3, 1 e 2. Cristo também, que agora eu sou participante dele, ele está acima de uma religiosidade vazia. Ainda em Colossenses 2, o texto que a gente leu, mas mais para frente, no verso 20 em diante, fala, se vocês já morreram em Cristo, por que vocês ainda se carregam de ordenanças como se vivessem no mundo, tais como não proves, não toques, não manuseis? Essas coisas todas perecem pelo uso e até tem alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, disciplina do corpo, mas não são de satisfação alguma, não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Olha o que Paulo está dizendo, eu sei que é um texto meio grande, mas Paulo está dizendo assim, quando a gente está em Cristo, as coisas religiosas que a gente fazia para ter um crédito diante de Deus, elas são apenas vazias. E então por que a gente faz o que a gente faz? Por que a gente ora? Por que a gente busca a Deus? Por que a gente vem na igreja? Porque nós já estamos em Cristo, não para pagar algo para Deus. Irmãos, Cristo não trabalha com promessa a ser paga, não. Cristo não trabalha com crédito, se eu orar 10 semanas, então aí vai... Não, mas nós já somos participantes dele. E tudo aquilo que a gente faz, irmãos, orar, ler a Bíblia, se consagrar, evangelizar alguém, deixar algum pecado, vir à igreja, tudo aquilo que você faz porque você já é participante, porque Cristo já te colocou no meio do povo de Deus. Você não faz para conquistar, mas você faz porque você já foi conquistado por Cristo Jesus. Talvez você fale assim, mas tem diferença? Tem uma profunda diferença aí. Imagine só, se quando você nascesse, o seu pai e sua mãe dissessem assim, olha, você não é da nossa família ainda não. Você vai ter que provar que você é dessa família. Então você vai trabalhar, você vai fazer isso, aquilo, outro, e aí sim você vai ser da nossa família. Bom, essa é uma ótima maneira de produzir uma criança, um jovem, um adulto profundamente traumatizado. Porque você precisará trabalhar o tempo todo para se sentir parte de algo. Mas normalmente, em famílias normais, saudáveis, não é assim. O filho nasce e ele já tem um nome, sobrenome daquela família. E quando ele vai crescendo, você diz para o seu filho, olha, nós somos assim, assim, assim. Na nossa família, olha, nós somos descendentes desse povo e desse povo. Por quê? Porque a criança não precisa provar nada para ser da família. Ela já é. Boa ou ruim, a família já é. Rico ou pobre, feio, bonito, enfim. Essa é a grande diferença, irmãos. Quando nós entendemos que estamos circuncidados em Cristo, ou seja, somos participantes dele, a gente não precisa fazer nada para provar para Deus algo.
Então a gente não vem para a igreja para provar para Deus que Deus tem que nos abençoar. Não, nós viemos porque nós somos participantes. Entende? Nós não buscamos a Deus porque se eu buscar, e Deus vai entender mesmo que eu mereço. Não, eu busco a Deus porque eu já sou participante do que Ele está fazendo, porque eu já sou parte do povo de Deus, sou parte desse povo restaurado, e sou parte desse organismo que cresce em amor. E também tem uma verdade muito profunda aqui, que quando cai essa questão de ser circuncidado na carne, quando você não precisa mais da lei, é isso que Paulo está falando, e aqui seria uma grande explicação da lei do Antigo Testamento, mas em resumo é isso, você não precisa mais da lei do Antigo Testamento para ser parte do povo de Deus, você precisa apenas de Cristo Jesus. Portanto, Paulo está falando assim, Cristo nos é suficiente, Cristo é suficiente. A questão aqui é que a suficiência de Cristo é verdadeira, a gente não precisa mais de símbolos, de objetos, de festas religiosas. Aí você vai dizer, pastor, mas por que a gente faz festa? Não, a gente faz festa no sentido de comunhão. Mas no Antigo Testamento eram coisas como tais obediências, que teria que ser assim. Não, agora a gente já é participante de Cristo. Cristo é suficiente. E tem tanta gente, irmãos, tem tanta gente que não entendeu isso e que vive miseravelmente dentro de um palácio. Estar em Cristo é como estar num palácio, cheio de riqueza, cheio de alegria. E tem gente que é filho de Deus, participante, mas que está lá mendigando. E tem essa riqueza de ser participante, mas não entendeu ainda. Um pastor chamado John MacArthur, ele faz a seguinte comparação, inclusive eu já falei aqui para os irmãos, se eu não me engano, essa história. É que um rapaz, ainda jovem, viu uma propaganda de um cruzeiro, um navio, sabe esses navios que vão passear, que tem tudo e tal. E aquilo mexeu com ele de uma tal forma que ele falou, um dia eu vou para esse cruzeiro aí. E ficou, trabalhava e juntava dinheiro, foi até chegar já numa, assim, não na velhice, mas já numa idade mais avançada, quando ele conseguiu o dinheiro para comprar a passagem. Mas ele pensou assim, olha, eu demorei anos, décadas, para conseguir o dinheiro para ir para o cruzeiro. E agora se eu precisar juntar para comprar comida lá, aí eu não vou, eu vou morrer e não vou. Então ele falou assim, eu vou botar tudo que eu preciso comer numa mala, e aí eu não compro nada lá, porque eu não tenho dinheiro para isso, né? Comprou a passagem e foi. E aí o cruzeiro era de 30, 40, 60 dias, sei lá, mais um bom tempo. Ele começou a comer o que ele tinha e saía lá para participar das coisas, das festas, voltava e comia, mas a comida começou a acabar, de repente ele ficou com pão, manteiga e água, depois faltou a manteiga, só o pão e a água, e ele, você sabe, a gente com fome, a gente não aproveita mais nada, e aí ele começou a ficar zangado, ele saía e olhava as pessoas lá, o camarada na piscina só fazia assim para o garçom vinha, trazia os drinks, as comidas, e ele lá passando fome, ele começou a pensar que aquele cruzeiro era a pior coisa que ele já tinha feito na vida, para olhar esse bando de rico aqui aproveitando, e eu sem nada para comer, começou a ficar irritado, e aí chegou num ponto que ele não tinha mais nem o que comer, ele falou assim, não, vou ter que fazer alguma coisa. Chegou para o garçom e falou, garçom, olha, eu pago o que o senhor quiser, mas eu lavo o prato, mas eu estou com fome, quanto que é essa comida? O garçom olhou para ele assustado, sem entender, e aí ele repetiu, né, eu pago, quanto que é esse prato? O garçom falou, mas senhor, está tudo incluído na passagem. Eu não sabia disso, né? Irmãos, tem muita gente dentro do reino do Senhor desse modo. Mas será mesmo que Cristo vai trabalhar em mim? Será mesmo que eu deixo Deus trabalhar na minha vida? Está tudo incluído em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus você já é participante dele. Cristo é suficiente. Tudo aquilo que Deus precisa trabalhar na sua vida já lhe é acessível em Cristo Jesus. Você já é circuncidado, já é participante do povo de Deus em Cristo Jesus. Percebe? Isso não é ser profundamente abençoado? Demais, né? O que mais que a gente tem para, depois disso, depois de ser completo e participando do reino de Deus, tem mais? Tem. Verso 12, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Agora você pode ser frutífero. Perceba aqui, irmãos, o apóstolo Paulo está falando não só de morrer em Cristo, e não só de ressuscitar em Cristo. Tem textos em que fala sobre a morte. Jesus mesmo nos conclama, né? Quem vier após mim tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Em parte, seguir Jesus tem a ver com morrer. E outros textos, tais como eu falei, de Colossenses 3:1, fala que se a gente já ressuscitou em Cristo, a gente pense nas coisas que são de cima. Mas este aqui está falando das duas coisas em conjunto.
Por que o apóstolo Paulo está falando que a gente foi sepultado e a gente foi ressuscitado em Cristo? Porque existe uma conexão aqui. E eu falo primeiro do sepultado aqui, do que Jesus fez com você, que você foi sepultado. Sepultado mesmo, enterrado. O que é isso? A gente foi enterrado em Cristo Jesus. A questão é essa, nós fomos mortificados. Essa é a palavra. Mortificados, sepultados. Já estamos enterrados do quê? Na nossa velha natureza. Colossenses 3, o verso 5, estou aqui com a Bíblia aberta. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Verso 8 do Colossenses 3, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com seus feitos. Perceba, irmãos, isso é ser sepultado. Então, se eu sou tentado com essas coisas aqui, não vou ler novamente, prostituição, impureza, apetite desordenado, idolatria, se eu sou tentado com a ira, com a cólera, com a malícia, com a maledicência, eu já fui sepultado em Cristo Jesus, irmãos. A vida passada, com todas as consequências que tinha do mundo, já não são mais donas de mim. Você já foi sepultado em Jesus. Portanto, a criação que você recebeu, ela é muito importante, ela é muito forte, mas em Cristo Jesus você pode ser trabalhado a tal ponto de você não precisar dizer, minha família é assim, eu sou assim porque minha família é assim. Talvez você já tenha dito, né? Olha, eu faço isso porque a minha família é assim. Você já foi sepultado em Cristo Jesus. Isso não quer dizer que da noite para o dia você vai mudar, mas em Cristo Jesus essas coisas erradas já estão sendo mortificadas. Em outra palavra aqui também, despojado, é como se você retirasse uma roupa, você já está se despojando disso. Em Cristo Jesus, a velha natureza já foi sepultada. O apóstolo Paulo fala que não vivia mais ele, né? Mas Cristo vivia nele. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a ideia. As coisas que Deus manda retirar de você já podem ser sepultadas, mortificadas, despojadas da sua vida. Então, novamente, se você tem lutado contra algo, continue lutando, porque em Cristo Jesus isso lhe é possível. É claro que nada é uma regra, uma fórmula mágica, como quem diz, lute por 6 meses, lute por 1 mês, por 1 ano, não sei, mas o Senhor há de libertar você, porque em Cristo Jesus você já foi sepultado. Qual que é a marca que talvez você traga da sua família? Quem sabe a sua família seja uma família de cólera, de ira. Pode ser uma família de maledicência, espero que não. Alguns aqui foram criados, infelizmente, muito próximos daquilo que a Bíblia chama de prostituição, que não é necessariamente o comerciar o seu corpo, mas alguns foram criados muito próximos da sexualidade errada, da pornografia, seja lá do que for. Em Cristo Jesus isso já está sepultado. Percebe? A própria idolatria, a avareza, há famílias em que o pai olha para o filho e fala, filho, o importante é você ganhar dinheiro. A Bíblia está falando aqui, novamente, Colossenses 3,5, que a avareza, que é esse negócio de ganhar dinheiro, é um certo tipo de idolatria. Mas isso tudo, irmãos, para a honra e glória do Senhor já foi sepultado. Qualquer que seja a influência ruim sobre a sua vida, já não é a maior influência sobre você. Porque em Cristo Jesus a sua velha natureza já está enterrada, já foi aberto a cova, já foi enterrado e colocado lá, em Cristo Jesus. Mas o apóstolo Paulo, ele coloca uma conexão aqui. Vocês foram sepultados, mas também ressuscitados. E aqui, se a gente for tentar aplicar para a nossa vida agora, talvez a gente fique um pouco confuso. Mas como assim? Eu tenho que morrer, mas eu tenho que viver? Espera aí, eu mato o pecado, eu pego o pecado de novo? Não, não é isso. Em partes, irmãos, a nossa vida foi mortificada. Novamente, leia ali Colossenses 3, 5 e 8 e 9, você vai perceber algumas coisas importantes. As coisas ruins, as coisas do pecado, as coisas da velha natureza já lhe foram sepultadas em Cristo Jesus. Mas existe coisa boa, porque quem te criou foi o Senhor. E essas coisas boas, a gente tem que jogar fora? Não. A palavra diz que vocês já ressuscitaram. Olha isso. Aí talvez você fale assim, mas peraí, não tem que morrer primeiro para ressuscitar quando Jesus voltar? É verdade, irmãos. A ressurreição gloriosa do corpo transformado vai acontecer na vinda do Senhor Jesus. Lá no final da história, não sabemos quando, mas aparentemente está mais próximo, né? Mas vai acontecer lá, mas e agora?
Agora é como se Paulo estivesse dizendo: olha, sabe aquele negócio que você acha que você ia viver só na ressurreição? Tem algumas coisas que já pode ser vivida agora. Essa é a colocação. O mesmo Deus que te criou, que te deu vida, é o Deus que deseja te dar vida abundante. E aí você desfruta da ressurreição de um modo maravilhoso. É como, eu diria assim, estar vivo em vida. Ter vida ainda vivo, né? Uma ressurreição. Essa é a questão. É como se o reino de Deus estivesse pleno lá no céu, mas a gente já conseguisse vivenciar algumas coisas dele agora. O que Jesus faz na nossa ressurreição, irmãos? Por exemplo, a salvação. A salvação já é uma antecipação do que você vai viver no céu. Cristo morando em você, o Espírito Santo habitando em você. Isso já é ressurreição de certa forma. Outra coisa, a comunhão com os irmãos. Comunhão também já é uma realidade do céu, que já pode ser presente aqui na terra. É uma antecipação, é participar da ressurreição. Percebe? O próprio Espírito Santo. Mas podemos dizer a sabedoria espiritual, o fato de ler a Bíblia, entendê-la, é o Espírito Santo que faz a gente entender isso, já é a realidade da ressurreição. Olha uma outra coisa interessante, irmãos, a adoração. Quando a gente vem aqui, fecha os olhos, levanta as mãos ao céu, quando a gente canta ao Senhor, pode ser na igreja, pode ser em casa, essa adoração, irmãos, já é uma antecipação do céu. O apóstolo João, lá em Apocalipse, quando Deus leva ele vê uma porta aberta no céu, ele entra no céu, até porque se eu visse eu também entrava, a porta aberta no céu, ele vai até, o Senhor leva ele lá. E o que ele vê em Apocalipse 4 e 5? Gente de todo povo, tribo, nação, etnia, gente de tudo que é jeito, adorando o Cordeiro que foi morto, mas vive, dizendo: santo, santo, santo. O que está acontecendo no céu, irmãos? A adoração. Aí você vem na igreja e você pode vivenciar um pouco disso. Ressurreição do Senhor na nossa vida, uma antecipação do que está no céu. Percebe? Nós fomos sepultados sim em Cristo Jesus, do pecado, do erro, do engano, da maldade, da malícia, mas em partes nós já estamos vivendo a ressurreição. Cristo está ressuscitando partes que antes estavam mortas em nós. Agora a gente pode adorar o Senhor, agora a gente pode ser salvo. Mas eu vou um pouco mais longe, irmãos. A ressurreição também é viver a vida de Jesus em todas as áreas da nossa vida. Colossenses 1:28, você está aí com sua Bíblia aberta, eu no caso não preciso nem folhear, está na mesma página da minha Bíblia. Colossenses 1:28 fala assim: a Cristo, a quem anunciamos, admoestando todo o homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. Eu quero que você perceba aquela última frase: todo o homem perfeito em Cristo Jesus. Paulo não está dizendo que todos os homens, todas as pessoas do mundo, não. Mas aquele homem que se converte, aquela pessoa que se converte, ela vai ser apresentada perfeita em sua totalidade. Esta é uma das palavras das Escrituras. O que é isso? É que quando Cristo salva você, Ele vai restaurando você em toda a sua vida. É uma restauração total, integral, de várias formas. Portanto, Cristo te salva, te traz para a igreja, uma restauração espiritual, amém. Mas Cristo começa a trabalhar em você na sua casa. Cristo começa a curar não apenas o espiritual, mas as suas relações também. O Cristo também modifica a sua vida intelectual. Antes você não cria, antes você não conseguia entender, mas agora você começa a entender. Você percebe? Isso é ressurreição. É Deus trazendo vida a nós da vida que não tínhamos. Em Cristo Jesus, irmãos, é trazido à vida áreas que estavam mortas em nós. Portanto, se você está vivo em Cristo, se você tem a Jesus, se você é profundamente abençoado, áreas que estavam antes mortificadas, doentes, destruídas pelo pecado, vão sendo retiradas disso. Deus vai trazendo vida. Por exemplo, como eu falei, na área espiritual, mas temos a área emocional também. Cristo vai curando a gente, Cristo vai tratando a gente. Na área relacional, Cristo começa a lidar com a questão da mágoa, do pecado, do perdão. Em outras áreas também, Deus vai nos dando vida, vai nos ressuscitando. E aí a ideia é essa, que quem te viu há alguns anos atrás, quando te vê de novo, percebe que alguma coisa mudou. Sabe por quê? Porque você está agora um pouco mais vivo do que antes. Pode ser que em 5, 10 anos você esteja um pouco mais envelhecido, com algumas rugas a mais, uns cabelos brancos a mais, mas por dentro você está mais vivo do que estava. Por quê? Porque Cristo vai nos dando vida. Eu e você, irmãos, somos tão abençoados por Jesus,
que nós já podemos viver essa ressurreição aqui. Não completa, não total, não estou dizendo isso, mas parte do que Deus tem para nós já pode ser vivido aqui na sua vida. Percebe, irmãos? Cabe aqui aquela história do rapaz no navio ainda, né? De não desfrutar de coisas que já nos é possível desfrutar. Deus já te deu a total capacidade de desfrutar da alegria de estar em Jesus, total capacidade de deixar de murmurar e aprender a colocar a sua vida diante do Senhor. Deus já te deu a total capacidade, e essa palavra para mim é muito difícil de colocar em prática, mas de vencer a ansiedade. Porque em Cristo Jesus nós podemos trocar a ansiedade por uma vida de oração. Deus já nos deu essa capacidade. A realidade da ressurreição já nos é possível. Deus nos deu capacidade de lidar com situações que para nós são difíceis, que somos profundamente abençoados. E a última coisa que eu quero frisar aqui está no verso 13 e 14, mas eu leio o 14 novamente com os irmãos. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando na cruz. Sabe o que você é em Cristo Jesus também? Totalmente perdoado, profundamente perdoado. E aqui eu coloco 3 realidades do perdão de Deus para a sua vida. Primeiro, perdoado, você está livre da condenação. Livre da condenação. Aqui é dito que a cédula que era contra nós, no verso 13 que eu não li novamente, mas fala que nós somos perdoados de todas as ofensas ou iniquidades. Sabe o que a Bíblia está falando? Que você e eu tínhamos profundas maldades contra o Senhor. Iniquidade é uma palavra mais pesada do que pecado, aqui traduzido também por ofensa, porque iniquidade e ofensa não é apenas um pecado que eu faço uma vez ou outra, é uma vida de pecado. Quando é uma vida de pecado, a Bíblia trata como iniquidade, e aqui é dito, você foi livre da condenação desse tipo de vida. Então alguns vêm a Cristo e dizem, não, mas eu não posso, eu tinha uma vida assim, assim, daquele jeito. Em Cristo Jesus você é livre da condenação das iniquidades. O nosso pecado, é verdade, irmãos, era maior do que a gente imaginava. Maior. Às vezes a gente também tem aquela ideia, né? É um pecadinho. Eu mesmo nunca fiz tanta coisa errada igual os outros, não. Mas todos nós estávamos num profundo pecado. Efésios 2, a partir do verso 1, Paulo fala, olha, Cristo vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito. Nós éramos assim, irmãos, profundamente pecadores. Estávamos como os filhos da ira, contra a vontade do Senhor. Aí no verso 4 fala, Deus que é riquíssimo em misericórdia, com o seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Somos livres da condenação, irmãos. Agora, Deus nos considera justos diante dele. O perdão te livra da condenação. Você pode ir diante do Senhor. Mas por que você pode ir diante do Senhor? Porque você é bom? Porque você é bonito? Porque você faz coisas boas? Não. Não que você não seja bonito, tá? Agora eu pensei aqui, não, tudo bem, não estou te chamando de feio, não. Mas eu e você podemos ir diante do Senhor por causa de Cristo Jesus. Fomos perdoados porque fomos livres da condenação, mas tem uma outra libertação que o perdão nos faz. Qual que é a outra? A segunda, livres da acusação. Nós temos um acusador, sabia disso? O inimigo das nossas almas, Satanás, é chamado de acusador. Tem um texto, eu até citei recentemente, que me chamou muita atenção quando eu li novamente, Zacarias capítulo 3, o sacerdote Josué está diante do Senhor, e ele está sendo acusado por Satanás, e a palavra diz que Satanás de certa forma ainda faz isso conosco. Ele fez com Jó, ele fez com Josué, ele tenta a Jesus, e ele continua nos acusando, irmãos, tanto diante de Deus como para nós, mas em Cristo Jesus nós somos livres da acusação. O verso 14 fala assim, a cédula que era contra nós nas suas ordenanças foi riscada, foi tirada, foi acabada aquela cédula. E a palavra ali riscada é como se passasse uma tinta, esse é o termo original, como se jogasse uma tinta em cima. Não é que você vai lá e só passa uma borrachinha assim e quem conseguir ler, não, joga uma tinta, estraga aquela cédula que era contra nós. Essa é a colocação. Então não há mais acusação contra você e contra mim. Não há mais acusação. E talvez você pense, não, mas eu lembro de tudo que eu fiz no passado. Eu lembro do meu profundo pecado. Bom, é claro que a gente lembra, mas a questão é que diante de Deus, nem Satanás, nem ninguém pode te acusar, dizer, não, mas antes de Cristo, ele fazia isso, aquilo, aquilo outro. Não.
Porque agora em Cristo Jesus nós somos perdoados, livres da condenação diante de Deus e livres da acusação de Satanás e de qualquer pessoa deste mundo. Isso não é uma bênção, irmãos? Tem pessoas que vêm à igreja e a família diz assim: você vai para a igreja? Você já ouviu gente que é assim? Você vai para a igreja, você que faz isso, tal e tal coisa? Não, mas agora eu sou livre da acusação, porque em Cristo Jesus eu estou livre. Isso não quer dizer, irmãos, que a gente se aceita Jesus e finge que não fez nada. Não, eu sei que era e sou um pecador, mas agora toda acusação me é retirada em Cristo Jesus. E a terceira liberdade? Tem uma terceira ainda. Não livres apenas da condenação de Deus e da acusação de Satanás e dos outros, mas livres da culpa. Da culpa também. Sabe quem que mais acusa eu? Sou eu mesmo. Às vezes até mais do que Satanás, ou até porque Satanás fica falando conosco, né? Mas nós temos um julgamento extremamente severo sobre nós, porque Deus colocou sobre nós algo que não dá para retirar, que é a nossa consciência. Não dá para retirar, não tem cirurgia, não tem remédio que tira a consciência. As pessoas agora estão no carnaval, não é verdade? Pessoas do mundo estão curtindo o carnaval. Crente não está curtindo o carnaval, pode até ir na igreja, mas não é crente, né? Se está pulando o carnaval do jeito que é, infelizmente, no Brasil. Mas sabe, irmãos, independente, a pessoa ela pode dizer: não, eu nem acredito em Deus, eu não estou nem aí. Essa pessoa, no final das contas, certamente se sentirá condenada e culpada por si mesma, porque não dá para retirar da cabeça dela a sua própria consciência, não dá. Tem um pastor chamado Timothy Keller, ele é um pastor em um dos piores lugares para ser pastor hoje no mundo. Sabe qual que é? Não é África, não é Ásia, China, não. Ele é pastor em Nova York. Fala assim, um dos piores lugares, sim. Um local totalmente de mistura de pessoas. E os estados lá nos Estados Unidos são livres para fazerem as leis. Então Nova York há muito tempo já aceita, por exemplo, aborto. Já é um dos estados mais liberais nesse sentido que existe, né? Ali, naquele estado, é muito difícil de falar sobre coisas de gênero, por exemplo, porque é um estado extremamente liberal. Você é tido como qual que é a palavra? Como um atrasado, como alguém terrível, se você fala do evangelho. Deus chamou ele para plantar uma igreja ali, em Nova York. E aí começou a se converter gente, né? Graças a Deus. Aí vinham as pessoas, e olha só um problema que ele relata. As pessoas diziam assim: eu não creio em Deus, eu não acredito em Deus. E o Estado, o governo, não me culpa mais de fazer as coisas. Então, em alguns estados, por exemplo, a pessoa pode usar drogas, o aborto é liberado. Então, por exemplo, se a pessoa fizer isso, ela não vai ser presa, ninguém vai falar contra ela, inclusive muitos amigos aplaudem. E a pessoa fala assim: não, eu estou aceito pela sociedade, Deus eu nem creio que exista, mas chegavam na igreja dele. Por quê? Porque há uma consciência. Porque independente do que a gente fizer, algo lá no fundo vai nos condenar. Vai dizer: você é culpado de alguma coisa, mesmo que a gente não perceba o que é. E não é assim, a sociedade está assim, irmãos. Cada vez mais angustiada, mas cada vez mais com uma vida afastada de Deus. O que é isso? Culpa. Culpa pelo que fez, culpa pelo modo que vive, culpa pelo que é. Agora olha a boa nova em Jesus: nós fomos perdoados, a cédula de dívida foi riscada, você já é livre da culpa também. Tem gente que vem a Jesus e não consegue se perdoar, não é verdade? Tem gente que encontra Jesus e fala: mas quando eu era do mundo eu fiz aquele negócio que é imperdoável e parece que tem que pagar pecados. Não, irmãos, em Cristo Jesus você é livre da culpa também. Em Cristo Jesus é possível você olhar para si mesmo e dizer: sim, eu fiz muita coisa errada, mas Cristo me livrou disso. Eu fiz muita coisa errada, mas eu consigo perdoar até a mim mesmo em Cristo Jesus. Nós somos livres, não por nós mesmos, porque é assim que o mundo quer ser, livre por si mesmo. Dizer que não acredita em nada, que nada está errado, mas a consciência continua lá. Em Cristo Jesus a gente diz: sim, eu fiz errado, sim, eu vivi errado, eu fiz alguma coisa que é profundamente condenável, mas agora eu sou liberto pelo perdão de Jesus. Se Deus não me condena, se Satanás não pode me acusar, eu também não preciso carregar mais essa culpa. Olha que bênção, irmãos. Profundamente abençoados por Cristo Jesus. Vamos encerrar, né, vendo aqui que Cristo nos abençoa. E como que essas bênçãos se manifestam sobre nós, irmãos? Como que elas se manifestam? Como eu falei no começo, felizmente ou infelizmente talvez, não vai chegar um carro novo na sua casa amanhã, não vai chegar uma casa nova, né?
a menos que você compre de fato, né? Mas assim, não é isso que Cristo vai nos abençoar, não. Mas com as bênçãos, Cristo vai criando em nós uma nova realidade. É como se a gente trocasse as lentes, né? E a gente olha o mundo de uma maneira diferente. Antes, culpados, condenados, gente que não conseguia viver com o Senhor. Agora, gente completa, gente que participa do povo de Deus, gente que é perdoada. Cristo vai construindo essa nova percepção de quem eu sou. Antes, um Zé Ninguém, agora alguém que é amado profundamente pelo Senhor. Antes, alguém que era excluído, talvez até pela família, pelos outros, agora que pertence à família de Deus. Cristo vai trabalhando até nas minhas emoções, nos meus relacionamentos. Antes alguém rixoso, com relações quebradas, agora alguém que consegue construir amizades profundas. Por quê? Porque em Cristo Jesus, Deus vai nos construindo de novo. Assim que você e eu somos profundamente abençoados. É assim que nós somos, irmãos, porque é isso que Cristo planejou para nós. E eu poderia perguntar para qualquer um aqui, e falar, olha, disso tudo aqui, você já vive tudo isso? Se nós fôssemos honestos, ninguém vive tudo isso, porque esse é um plano de Deus para nós. Deus vai nos moldando, vai nos trabalhando até a gente chegar lá. E qual que é o desafio? Que a gente permaneça olhando a Cristo, amando a Ele, desejando que Ele trabalhe em nós, para que a gente seja mais parecido com o projeto dEle para nós, para que você e eu sejamos mais parecidos com o modo para o qual nós fomos criados. Eu quero orar com você, quero te desafiar. Eu sei que você não vai orar sobre tudo que a gente falou aqui, mas o desafio é o que o Senhor falou mais hoje, qual que é mais desafiador para você? Talvez seja viver o perdão, seja viver livre da culpa, talvez seja lutar contra um pecado, um erro, quem sabe seja para você ser participante do povo de Deus. Eu não sei, mas eu quero orar junto contigo e que o Espírito Santo possa estar trabalhando e que você saiba que não é uma fórmula mágica não, mas que isso você já tem em Cristo Jesus. Toda essa realidade aqui já nos é possível em Jesus. Vamos orar? Deus de amor, obrigado, Pai, por estarmos aqui como teu povo, como povo que te ama, que te adora, e nós te louvamos por Cristo Jesus, o Filho amado, que agora é o nosso Salvador e Senhor. Em Cristo Jesus temos essa nova realidade, Senhor. Nós somos completos, ou seja, tudo nos é acessível, todo o projeto do Senhor para nós já é possível. Em Cristo Jesus nós somos circuncidados, participantes do povo, o Senhor nos é suficiente, já morremos para aquilo que não podemos viver, já podemos vencer os pecados, mas também já temos ressurreição em nós, já temos nova vida. As áreas que o Senhor quer que sejam frutíferas, o Senhor já nos faz ser possível vivê-las. Em Cristo Jesus também somos perdoados, Senhor. Obrigado por todas essas bênçãos que não merecemos. E o Senhor sabe, Pai, o que cada servo aqui precisa. Cada um aqui, Deus, talvez precise um pouco mais de uma área específica do Senhor. Portanto, faz brotar, faz nascer, nos dá forças para continuar clamando, para sermos mudados e transformados conforme a vontade do Senhor. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece os desafios que carregamos, desafios os quais talvez ao sair dessas portas ainda encontraremos em casa ou no trabalho, mas que seja assim, Senhor, que a gente perceba que em Cristo Jesus podemos vencer, em Cristo Jesus podemos ser trabalhados a tal ponto de termos o caráter de Cristo, termos as emoções restauradas, termos relacionamentos profundos, sermos gente que o Senhor desejou que sejamos, Pai. Oramos gratos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém.